Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem, gente? Hoje é um tema que eu vou conversar aqui com vocês sobre a parte de colesterol. Muitas pessoas tentam diminuir o colesterol de maneira geral, pensando que tirando gorduras elas vão conseguir isso plenamente, mas o que elas não sabem é que, na verdade, o colesterol que é nocivo pra gente no dia a dia, ele dificilmente ele vem da parte alimentar. Ele é um colesterol metabólico, um colesterol que vem de origem inflamatória, e aí ele começa com aquela partícula LDL que muitos conhecem, não é? Então, hoje, nesse vídeo, eu vou estar comentando com vocês 10 alimentos para conseguir ajudar você a controlar esse processo inflamatório e dar uma reduzida nesse colesterol de uma maneira geral. Mas doutor, você não falou que colesterol não é tanto problema? Não, o colesterol, na verdade, o que acontece? Imagina assim, uma pessoa morreu de infarto, aí cortaram a artéria e viram que tinha uma placa de ateroma, aquela placa que obstrui o vaso. Chegando lá, viram que o que crescia naquela placa era o colesterol. Tinha lá dentro um monte de colesterol acumulado. Mas o que fez o colesterol ir lá para dentro? O que fez o colesterol tentar reparar aquele tecido? Para vocês terem ideia, o colesterol está presente em todas as células do nosso corpo. Todas as células. A membrana de cada célula do nosso corpo tem colesterol. Então, é muito importante que vocês entendam que o colesterol não é tão vilão assim. E principalmente, sim, uma partícula do LDL, do colesterol de baixa densidade, ele gera maior adesão, maior probleminha dentro desse sistema inteiro. Mas então, como é que a gente faz com que essa inflamação reduza? Como é que a gente coloque um processo saudável no seu corpo? De maneira geral, tá? A gente precisa dos hormônios e o colesterol é base desses hormônios e da produção da grande maioria dos hormônios no dia a dia. Essas partículas, normalmente, elas não acumulam nas artérias do LDL. Na verdade, essa proteína chamada de mau colesterol, ela vai flutuar pela artéria bem na beirinha da parede. E por isso que ela se deposita lá. E podendo gerar, quando você tem algum problema na artéria, como problema de pressão alta, que pode gerar algumas fissurinhas, alguma coisa de inflamação na artéria, isso vai desencadear a formação de uma placa de aterosclerose, tudo bem? E aí predispõe você mais a doenças cardiovasculares, de uma maneira geral. Quais alimentos precisam ser evitados nessa situação? De uma maneira geral, para você evitar doenças cardíacas, a gente tem que ter cuidado com alimentos embalados, a gente tem que ter alimentos industrializados de uma maneira geral. Açúcar, açúcar é extremamente pró-inflamatório e se ele ficar circulando, se o seu fígado já tiver tomando porrada, se o seu pâncreas já não estiver mais aguentando fazer insulina, o que vai acontecer? Você vai ter problema e a glicose vai ficar mais alta, juntando com o estresse, com a noite sem sono, com o marido brigando, com o filho reclamando, com você sem tempo para ir no salão e ficar bonitona, cheirosa. O que acontece? Você fica nervosa, aumenta o estresse e você fica mal. Aumenta o cortisol, aumentando o cortisol, você vai ter mais problema também em paralelo. Óleos vegetais refinados, gorduras hidrogenadas, gordura trans, produtos lácteos convencionalmente, tá? Que eles são pasteurizados e homogeneizados, eles podem tender a ter mais problema. Excesso de cafeína ou de álcool também ajuda nesse tipo de problema. A maioria dos alimentos processados e industrializados, eles são exatamente baixos em quantidade nutricional boa para o seu corpo. Ou seja, quando você tem bons pequenos micronutrientes, né? Vamos lá, micronutrientes e macronutrientes. Macronutrientes tem carboidrato, proteína e gordura. Micronutrientes temos todos os minerais que são utilizados no nosso corpo, as vitaminas e por aí vai. De uma maneira geral, alimentos que você pode incluir na sua alimentação. Proteínas magras, tá? Como ave, peru, galinha, peixe, fruto do mar, ovos. Doutor, quer dizer que eu não posso aquela gordurinha? Pode, mas se você consumir aquela gordurinha, não consuma junto com carboidrato, porque essa mistura é muito prejudicial. Tá? Então assim, se você quer controlar isso melhor, você pode ter alimentos ricos em fibras. A fibra melhora a saúde intestinal e a microbiota, de uma maneira geral. E onde é que a gente tem fibra, tá, gente? A gente tem fibra na maioria dos vegetais, vegetais fibrosos, tudo bem? Bagaços, a gente tem muita fibra. E isso vai ajudar também no seu comportamento. Então, alimentos vegetais, especialmente verdes, são maravilhosos. Vou citar alguns que ajudam muito nesse processo. Alcachofra ajuda muito, muito, muito o fígado. Repolho, brócolis, cebola, eles têm fibra. Ah, mas doutor, mas isso vai me fazer soltar uns punzinhos.
Pode fazer, porque o que acontece? Repolho solta pum, alcachofra vai ajudar um pouquinho aí, vai dar um pouquinho de pum também. Repolho, brócolis, qualquer um desses vai dar um pouquinho mais de pum, porque ele tem mais fibra ali também, tá? Então assim, vamos colocar da seguinte forma. Outros alimentos como nozes, eles também têm gorduras poliinsaturadas, que são deliciosas aí. Nozes é bom e nessa época do ano não está no final ainda você consegue por um preço legal. Azeite é uma gordura maravilhosa que ajuda a diminuir o LDL também. Tá? E você pode usá-lo no preparo de carnes ou alguma coisa do gênero, qualquer alimento que você queira ou em cima da salada só. Abacate. O abacate ajuda muito a reduzir o LDL e aumentar o HDL. Aumenta o colesterol bom e diminui o ruim. Salmão. Salmão, quando é um salmão de verdade, ele tem ômega 3 e a propriedade anti-inflamatória ligada ao ômega 3. Você ainda tem o chá verde, que pode ajudar muito nesse processo. Leguminosas, que são ricas em fibras, proteínas e também tem parte de carboidrato. É um alimento muito bem colocado como um todo, vamos jogar assim. Ele é um alimento que ele consegue fazer com que o seu corpo tenha um bom equilíbrio. Tem muitas pessoas que consomem muitas leguminosas, mas tem gente que fica muito mal com leguminosa. Então, uma forma que eu aconselho as pessoas a consumirem leguminosas são germinadas, ou com bastante demolhagem para tirar os antinutrientes, os fitatos delas. Tudo bem? Nós ainda temos a cúrcuma. Cúrcuma? Quê? Meio ácido. Ah, sim, Carol tá lembrando aqui. De preferência você jogar um vinagrezinho ou um kefir, fazer ficar no meio ácido. Literalmente, que aí ele libera mais, senão você tem que trocar cada vez mais água para tirar aquela espuma de cima. Aquela espuma de cima são antinutrientes das leguminosas. A gente ainda tem a cúrcuma, gente. E ela é uma especiaria que ajuda muito no processo anti-inflamatório. Tá? Ela é um anticoagulante, ela tem propriedades antivirais, aumento da parte imunológica como um todo e ela é um modulador hormonal de uma maneira geral. O alho e seus ingredientes eles são extremamente saudáveis. O alho sativum é muito bom para nosso dia a dia. E a gente ainda tem a famosa batata doce, que ela é rica em fibra, vitamina e antioxidantes. Mas doutor, você está falando coisas aí que não são low carb. Quem disse que eu ia falar de low carb aqui hoje? Eu estou falando de alimentos que ajudam no controle do colesterol ruim. Low carb é uma das estratégias existentes dentro do mundo alimentar. Ponto final. É a única? Não. É muito boa? É. Todo mundo usa? Não. Tem casos e casos. Se você quiser personalizar, você tem que sentar o rabicó e estudar e buscar um profissional para te ajudar. Ou então, você ainda pode ver também a aula que eu vou fazer para todos vocês. E aí vocês vão conseguir ver tudinho que eu quero falar sobre essa parte de doenças crônicas, sobre como você com hábitos naturais, a gente vai estar falando exatamente sobre isso. Como controlar naturalmente diabetes, doenças crônicas, coisas no seu dia a dia com informações poderosas que vão transformar a sua realidade de dentro para fora. E não esperando que você tome uma pílulazinha e resolva tudo. Então você tem que clicar no link que está na descrição. É uma aula que vai ser fechada, porque tem muita gente querendo participar, e aí não vai dar para fazer abertamente, porque senão fica travando a conexão. Tudo bem? Beijo no coração e até lá.